comprar isto, a acumular e a comprar mais com que necessidade, não é? É tirar e estancar o problema. Eu acho que são exercícios básicos, não é? Mas estamos a falar de 2, não é? Falou para o cliente os 7. Depois tem 3 que são comportamentais, que é o que eu acho mais interessante e que depois me ajudam mais até para as startups e para outras coisas, que tem a ver com se é para fazer alguma coisa de melhoria, se é para corrigir algum problema com base nestes 2 primeiros princípios, que seja o mais perto possível de onde se acrescenta valor. Num conceito japonês que é o Gemba, não é? Que é o shop floor. E o shop floor pode variar, se é uma equipa comercial há de ser a zona onde eles trabalham, ou o ambiente onde eles trabalham, na rua, sem bater porta. Se é para fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá, eu tenho que ter esse pragmatismo de se quer melhorar, eu tenho que ir para o local onde acontece a atividade, onde as coisas acontecem. E isso é uma mudança de mindset grande, porque é difícil às vezes pôr as lideranças a querer resolver problemas. Bem-vindos a mais um Bitoque, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. Boas. Quem é o nosso convidado hoje, José? Hoje temos um convidado com um percurso muito rico, tanto do ponto de vista profissional como certamente de vivência pessoal. Considera-se um entusiasta com foco nos resultados. Talvez seja por isso que tem conseguido ajudar várias organizações pelo mundo fora e contribuir assim para um crescimento sustentável dessas empresas. Define a empatia como sendo a base nas relações humanas. Ir à luta sem medo de arriscar. É uma atitude que tem pautado o percurso de Rui Palhais, o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Rui. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Rui, obrigado por teres vindo. Olha, eu estava a ver o teu percurso. Tu és formado em Medical Engineer. O que é um Medical Engineer? O meu percurso é um bocadinho, não digo muito atípico, levou o processo tradicional, não é? De secundário, faculdade, mas na faculdade eu estava a fazer Engenharia Mecânica e na fase final, chamamos o mestrado, não é? Eu tentei enverdar um bocadinho mais pela parte da biomédica, ou seja, combinar as cadeiras e as disciplinas para que tivesse uma componente mais da biomédica como curso que também existe na faculdade. E depois mais à frente acabei por terminar a faculdade, não é? E ter até a tese nessa área, e mais à frente ainda, quando iniciei o doutoramento, depois acabei por não acabar, mas iniciei o doutoramento foi mesmo na área depois da área de biomédica, vamos dizer assim. E Biomedical Engineering é quase mecânica aplicada à saúde, vamos dizer, tudo o que é desenvolvimento de ferramentas. Mas estavas a ir pelo lado da investigação? Isso foi uma fase. Eu nunca exerci engenharia mecânica. Sim, tu claramente és um homem de fases. Sou de ciclos. E eu tento me controlar porque eles não sejam curtos, porque senão isso também cria alguma instabilidade. Mas acabei por ter. Nunca exerci engenharia, sério, naquilo que é a aplicação da engenharia mecânica. Mas depois, num processo mais à frente, uma fase até depois vamos dizer assim, mais empreendedora, voltei a esse universo da biomédica e aí lancei. Mas lá chegaremos. Sim, o que é que te deu para fazer um doutoramento? Foi um misto entre perceber que tinha que ter alguma base de sustentação daquilo que seria a minha aventura empreendedora. Acho que seria importante naquela altura ter essa componente de investigação para fundamentar. Dava-te mais confiança. Mas é porque querias ir para a investigação, não é? Portanto, uma pessoa quando vai fazer a investigação... Esse cara foi o erro. Acreditei que conseguia gerir bem esse mundo. Sim, mas na altura, estás a dizer, agora foi o erro. Pois. Mas na altura era o que tu pensavas. Pensava que era talhado para aguentar o barco. Mas não é de longe o perfil. Ou seja, na altura disse, isto gere-se. Eu já estava muito viciado naquilo que é o mundo do negócio normal. Não é? O pessoal se calhar não é tão profundo na análise, pensa mais tempo, etc. Somos mais reativos e mais pragmáticos no dia-a-dia da decisão, não é? E eu pensei, se consigo gerir, é uma questão quase de mindset e vou absorver esta nova realidade. Acho que aprender é sempre bom, vou meter no doutoramento e a usar isso para alavancar o negócio. E não correu. Não conseguia lidar bem com aquela realidade de investigação. O que é que te fez mais espécie? Porque tem a fase de aprendizagem, que é a parte mesmo que é lecionada, diríamos assim, não é? Em que obtens conhecimento de facto. E depois tens a parte da escrita, em que tens que produzir muitos papers e escrever artigos e essas coisas todas. Eu acho que é o isolamento. É um trabalho de monge. O doutoramento está feito para ter os professores auxiliares e os orientadores dizem, o trabalho é teu e tens de te organizar. E eu vim de um universo que eu não acredito em grandes mudanças, em nada de muito vanguardista ou disruptivo que não seja em trabalho de equipa. E esse trabalho até existe, vamos dizer assim, quase que existe colaboração em investigação, mas é um trabalho de monge, sozinho, tens que fazer, e eu comecei a ficar frustrado. Eu acredito que não vou a lado nenhum, e à velocidade a que o mundo anda, daqui a 4 anos estou desatualizado. Se eu me fecho numa caverna a estudar e a ler, estão 3 ou 4
rapazes na China que no YouTube já aprenderam a fazer o que eu quero fazer e eu, quando terminar isto, estou desatualizado. Senti-se um bocadinho essa pressão e senti que não era para mim. Foi um bocadinho essa a minha vontade. E essa realização, porque depois estava a falar, o empreendedorismo depois não quadra com isso, essa realização foi quando tu disseste, ok, não quero seguir investigação, quero ser empreendedora. Saltas de um mundo para o outro. Foi ao mesmo tempo, ou seja, eu saí do mundo corporate, eu estava a fazer consultoria e saí para fazer o doutoramento, porque eu, no final da minha fase profissional normal, não é, como consultor, eu já estava com a ideia de montar uma startup, de começar a fazer algumas coisas. Ok, já tinhas esse bichinho, né? E eu pensei, bem, esse bichinho foi muito implantado por um cara amigo que teve cá no vosso podcast há uns tempos atrás, chamado Rui Bom. Ok. Foi um dos responsáveis que me mudou muitas vezes a forma de pensar e de ver a vida. E eu acabei por começar a pensar em alguma coisa e pensei, bem, mas o doutoramento pode-me dar aqui alguma segurança em algumas coisas. Minimizar risco nessa aventura. E depois arrependi-me a médio e longo prazo, depois nem uma coisa nem outra. Estás a falar de segurança de conhecimento. Conhecimento. Okay. E senti que depois comprometi, porque nem uma coisa nem outra, vamos dizer assim, os desafios e a missão de uma startup comparada com um doutoramento não é fácil. E conheço várias pessoas que preferem. Porque assim, eu acho que tu abandonas o doutoramento, já abandonas o doutoramento na fase de escrita, suponho? Não, eu fiz um ano. Claro, eram 4 anos, eu fiz um ano e depois ao fim do ano pensei. Tempo. Mas isso não foi certo. Repara, mas isso não foi certamente por falta de concentração ou capacidade de trabalho, até porque tu foste atleta de competição. Sim, fiz atletismo durante alguns anos. Portanto, e um tipo que faz atletismo durante alguns anos, tem que aprender e sabe certamente o que é disciplina, o que é sofrimento e continuar mesmo quando não queres e fazer quando não te apetece, não é? Isso. Portanto, não foi por aí, certo? Não foi, mas o atletismo dá uma lição muito gira, que é o pragmatismo de quando é que uma pessoa se sente ou não se sente, se aquilo não está para além das nossas capacidades, mas se calhar o foco, porque eu acredito que psicologicamente as pessoas têm quase todas a mesma capacidade, depois é uma questão de vontade. O atletismo é mais físico, não é? Eu não tenho 1,90 m, acho que nunca hei de correr como a Bolt, não é? Mas sentir que também me deu esse pragmatismo. Eu tenho assim umas formas de pensar às vezes na vida, em momentos-chave, né? Nesses ciclos que eu vou tendo, e quando eu dou por mim dizer 3, 4 vezes a algumas pessoas próximas coisas negativas daquilo que me absorve 80% do meu dia, eu começo a pensar e senti que já estava há algum tempo a repetir que aquilo não estava a dar, não era para mim, não estava a sentir o fit, estava a ter mais custo, estava a guerrear mais dentro do doutoramento do que a combater aquilo que é o difícil, que é combater a investigação lá fora, não é? Descobrir coisas novas, em vez de estar... E estava-me a desgastar e eu pensei, mais vale agora do que alongar e depois de arrepender-me mais tarde, depois o tempo passa rápido, passaram 3, 4 anos e... Não achas que as pessoas nós em geral temos dificuldade em fazer isso e, portanto, nós traçamos um caminho, né? Eu não sei, portanto, existe aquela lógica de nós traçamos o caminho, às vezes estamos a insistir, que é muita questão também do empreendedorismo, mas depois existe aquela questão agora dos millennials, que é, nós fazemos as coisas e queremos passar para a próxima e não fazemos commit com nada, né? Sim, mas na realidade, repara, as pessoas fazem um investimento muito grande num determinado sentido, não é? Tu investes num projeto, investes numa relação, investes seja naquilo que for, não é? Portanto, e depois tens sempre aquela questão, já que eu investi isto tudo, deixa-me lá investir mais um bocadinho porque isto vai ter que dar certo, não é? Sim. Ou seja, as pessoas têm sempre receio, é humano, perder aquilo que já deu, não é? Portanto, sim. E não ver resultados. Se calhar é isso que faz atrasar a decisão de, não é mesmo isto, tenho que largar. Sim, e num doutoramento ainda pior, não é? Porque tu colocas energia para o fazer, já estás há um ano, quer dizer, ainda faltavam 3, não é? Faltavam 3, eu acho que esse é que foi o choque. E o resultado só vem lá, no fundo. E que resultado, não é? Porque depois começas a olhar para o lado e a perceber que grande parte das pessoas que ali estavam a fazer doutoramento, naturalmente tem uma componente grande de conhecimento e querem aprender mais, mas quase todas ambicionavam uma posição em corporate. E eu pensei, se eu continuar a fazer o que estou a fazer na consultora, eu já estava nessa posição. Ou seja, eu se quisesse sair do consultor onde estava para ir para uma empresa, sair do mundo em que sou prestador de serviços e passo a ser o cliente, não é? Certo. Eu ia para uma função que eles ambicionavam daqui a 4 anos. Estou a sentir que estou aqui a perder tempo. Não, acho que nem havia espaço em Portugal para também sonhar muito para aquele tipo de investigação que estava ali a fazer, e acho que isso cria algumas limitações, mas respondendo também à questão que fazia e acho que é muito pertinente, que é o que tem a ver um bocadinho com a almofada de segurança, não é? Se as pessoas são millennials, mas vêm em casa dos pais, vou até dar uma mesada e tal, fazer esse shift, acho que o risco é baixo, não é? Quando as pessoas investem se calhar mais tempo, custa mais. O payback é outra história, e vamos dizer que é quase que o custo-benefício de fazer essa mudança dói.
E eu acho que as pessoas arriscam. Eu acabei por ter na vida, não é, alguns choques, e também um bocadinho da aprendizagem do atletismo, é que às vezes a pessoa tem que se superar, tem que ir assim por um momento de dor a sério para sentir que é capaz. E acho que se calhar, a experiência de outros países e de outras andanças quebraram um bocado esse risk averse, não é? Eu sou muito pouco resistente ao risco, eu sou, não vou dizer assim muito aberto ao risco, mas quebrei essa barreira já há muitos anos atrás. E não, sim, como tu até fazes o esforço para fazer um caminho maior, não é? Sim, é ao contrário. Exato. Então conta-nos lá um bocadinho do percurso. Então tu estavas a fazer PhD, não é nada disto que eu quero. E a seguir, como é que funcionou a tua mente? A minha mente, o problema da minha mente é que ela já estava muito formatada da vida antes do PhD, porque o PhD não veio seguido à faculdade. Certo, porque tu estiveste a fazer consultoria. Durante 5 anos. E foi mais essa fase que me mudou, que me moldou para se calhar ser o que sou hoje. As pessoas com quem trabalhei, a forma de estar daquela empresa, os princípios que a empresa invoca e a forma como trabalha, isso mudou muito. Mais a experiência de estar fora sozinha, se calhar ter que relativizar algumas coisas e a simplificar a forma de raciocínio. Depois, quando chegou ao doutoramento, foi uma experiência diferente. Depois acabei por ter ali a seguir ao doutoramento, que acabei por não completar, não é? Que congelei. Também fiz um freeze na startup que tinha na altura, que era a SimSurge, que fazíamos planeamento cirúrgico com recurso à impressão 3D, que por vias também não consegui consolidar uma equipa, começou a acabar o dinheiro, e eu ali no timing fui desafiado a ir para Manila com uma alta amiga que já conhecia de outras andanças na China, no Web Summit, conversa de café. Rui, tua experiência de consultor dava-nos jeito na nossa startup, estamos a crescer, temos muita coisa. Isso era uma Maplab, não é? É uma palavra, exatamente. Focada muito em alavancar as startups e a criar estrutura e a garantir que minimizava risco na perspectiva do investidor. E eu adaptei muito a realidade da consultora e daquilo que a empresa fazia para corporate, adaptá-la à realidade das startups. E eles, Rui, queres vir ter connosco? Eu, novamente, mas como assim? Vais vir ter connosco para Manila e tu, sim, isto é como ir ali ao Restelo ou ir ali a Cascais, não é? Foi um bocadinho assim. Eu estava em novembro no Web Summit, combinámos ali à mesa mais ou menos um modelo que eu podia fazer. Estou aí 2 semanas, faço um diagnóstico e preparamos aí um trabalho de giro. Quando é que queres? Já? E eu disse, deixa-me ir em janeiro, primeira semana. Foi assim. Depois fui, gostei, desafiaram-me a continuar lá, vim a Portugal fazer as malas e voltei para lá e estive lá um ano. Foi assim. Tu foste lá fazer tipo um teste? Fui fazer-lhes um diagnóstico e mostrar-lhes mais ou menos aquilo que eu achava que eles iam fazer. E eles disseram, Rui, agora não vais embora sem ficar cá a ajudar. Então eu acabei por trabalhar não só com eles, depois abri a empresa, porque na verdade ia como prestador de serviço único, não é? Eu fui ajudá-los. E depois acabei por abrir empresa, trabalhar com outras empresas lá, com startups. Mas o que é que foste lá fazer? Explica lá o que era. Então, vamos dizer assim, num resumo. Pitch, no elevator pitch. Exatamente, né? 60 segundos que fiz lá alguns engraçados. Na verdade, o que eu ia lá trabalhar com as startups essencialmente era ajudá-las a montar processo, que é o que as startups não têm, onde é necessário, que isso é importante, e maximizar a comunicação, porque era aquilo que uma startup tipicamente precisa muito numa fase inicial, para a equipa. Ao mesmo tempo, ajudar alguns investidores a fazer essa avaliação antes de fazer o próprio investimento. Ou seja, eu depois comecei a conhecer pessoas lá de fundos. Estás a dizer maximizar a comunicação para a equipa? Na equipa, sim. Seja, tenho malta de IT, tenho pessoal de marketing. Aquilo é caótico, por natureza, não é? É um negócio caótico. No meio disso, eu posso ter alguma... Mas porquê é que tu achas que isso é tão importante para a empresa? Porque se nós pensarmos que aquilo avança pela equipa, não é? E os recursos, quanto mais alinhados e menos retrabalho existir, mais eficiente é todo o investimento feito no negócio, não é? Em pessoas e noutro tipo de recursos. E tu achas que normalmente as startups não dão grande importância a esse trabalho da comunicação interna? Não dão. E nem sequer há estrutura visual para isso. A malta instala umas aplicações e... O que é que chama de estrutura visual? Mete o Slack a funcionar e está bom. Vai, um gira. Sim, numa ótica de quando é necessário ser remoto, eu acredito que sim, mas por uma das coisas giras que encontrei, foi uma das empresas com que trabalhei lá, usavam Slack, e a primeira coisa que eu tentei perceber foi porque é que eles não conseguiam converter algumas leads, etc. E imprimi, em tamanho gigante, o Slack para pôr na parede. E começámos a perceber problemas que não se vêem no monitor. O problema do monitor é que dá para pôr muita coisa. E é ilimitado o número de linhas. Então às vezes o exercício simplista, não é? De obrigar as pessoas a focar naquilo que é essencial, que às vezes só tens espaço na parede para pôr meia dúzia de papéis, obrigar as pessoas a focar no essencial. E às vezes o digital com Excel e etc, a malta enche com muita coisa, não se organiza da mesma forma. Sim, no chat estás a escrever. Não se provoca, não se força o fluxo, ou seja, de informação. Que, se eu souber que tenho um espaço que as pessoas vão para lá, tipo sala de guerra, que X vezes por dia ou X vezes por semana se encontram a olhar todos para a mesma coisa e forço essa passagem de conhecimento, é diferente de estar, já te mandei o e-mail, já te mandei a notificação, depois quando puderes ver, esse multitasking muitas vezes mata também os negócios.
Não digo que seja sempre, estou a dizer, foi uma evidência, não é, de algumas empresas que eu trabalhei. Porque há falta de foco, ou seja, não há sentido de urgência relativamente a cada um dos temas. Exatamente. Trabalho um bocadinho em silos, não é? Sou especialista de... Esse foi um lado. Pronto, e se foste trabalhar essa parte, depois tu disseste uma coisa interessante que é ajudei a implementar processos quando eles eram necessários. Exato. Quando é que eles são necessários e quando é que eles não são necessários, do teu ponto de vista? Nós fazíamos quase como uma avaliação naquilo que era a voz do cliente. Se eu começo a sentir que começa a haver uma procura mais ou menos estável e que eu começo a sentir que junto da equipa para um determinado produto ou serviço nós estamos a começar a ter alguma estabilidade, é completamente desnecessário. Uma equipa tão pequena, tipicamente as startups não têm centenas de pessoas, algumas, né, a começar, eu ter recursos que gastam muito tempo para aquilo que é o beabá, que é o pão com manteiga, não faz sentido. Então convém aí montar processo. O que é que chamo de processo? Ter um passo 1, passo 2, um passo 3 e tentar automatizar pelo menos isso. E eu acho que aí as startups depois entram também, estou agora a fazer um novo módulo e outro módulo, mas aquilo que já lançaram depois fica um bocado solto, já ninguém olha. Há sempre esses riscos que acontecem, sempre, quando não se olha com um olhar um bocadinho mais crítico. E esse também foi um trabalho difícil. Tu não crees que isso é uma situação um bocadinho dúbia, porque é assim, uma das formas eficazes de montar processos é seguir, ver quais são de facto as tarefas, não é? Uhum. E quais são de facto as tarefas repetitivas e ir construindo aos poucos esse processo, ou seja, porque muitas vezes força-se a montagem de processos e eles acabam por forçar a organização a trabalhar de determinada forma. Sim. Quando ela naturalmente não trabalha daquela forma, não é? Esse é sempre é quase aquela coisa dos arquitetos. Eu lembro que havia uma escola de arquitetura que fazia que construíam as casas e não construíam os passeios. E depois viam para onde é que as pessoas andavam, não é? Isso é no relevado, nos parques. E depois traçam por esses sítios, de facto, os passeios, as ligações que possa haver, etc. Não é? Aqui é um bocado da mesma forma. Era mais ou menos a mesma regra. Nós tínhamos que pensar, depois o que manda, quer dizer, é o mercado, não é? Se nós começamos a perceber que há alguma estabilidade e as pessoas estão a fazer aquilo mais ou menos rotineiro, é aí que fixamos, isto está na hora de consolidar, pessoal, vamos fechar. Okay. E depois a partir daí focamos-nos no que é ainda caótico, ainda está numa fase criativa, de desenvolvimento e foca em energia. Porque nós começamos a ter pessoas que quase que são reparadores de processos. Mas tu não sabes isso se não houver uma forma de fixar o que é que está a acontecer. Não é? Claro. Ou seja, se tu não tiveres uma ideia, é caótico, não há processos ainda desenhados, mas também não tens nenhuma forma de perceber o que é que está a acontecer, quando fores desenhá-lo vais fazer a mesma por fantasia, não é? Sim. Isto é giro pensar desta forma, até às vezes de forma um bocadinho mais conceito, não é? A diferença entre um processo de uma empresa mais madura é que nós acreditamos que aí 95% das pessoas vão fazer. Numa startup vão haver múltiplos processos. Processo há sempre. Alguém que faz uma atividade 1, 2, 3 e 4 é um processo. Pode não estar estabelecido para todos. E nós o que tínhamos de fazer é reunião de equipa, o pessoal todo, olha, 3 pessoas aqui fazem o trabalho de customer service, ok? Como é que tu atendes o telefone, respondes a necessidades e dás a resposta que o cliente quer? E tu. E pensámos ali numa boa prática. Quem é que aqui tem melhores resultados também naquilo que é o trabalho com o cliente? Pessoa A, pessoa B, e tentávamos criar uma regra minimamente igual para todos. E depois, quando se tem um standard, quando se tem uma base, já é possível medir desvios, diferenças, porque é como tudo na vida, não é? Se eu não tiver uma regra, eu não consigo ver os desvios dessa regra, não é? Mesmo que ela não represente o todo, que eu digo, olha, nem toda a gente faz assim, nem toda a gente faz do todo, mas ter alguma coisa para começar a medir. E esse era um dos primeiros trabalhos, mas também não fazíamos em tudo, porque senão era pesado. Era o core. A empresa está com problemas sérios na comunicação com o cliente, o mercado está-nos a dar aqui feedback negativo, então íamos aí. Qual é que será que é o momento certo? Porque uma das vantagens das startups, especialmente, é a sua flexibilidade, não é? Portanto, quando uma pessoa diz, vem o founder, eu faço tudo, a gente faz tudo, e qual é que é o momento em que tu dizes assim, temos que começar a organizar processos, ou isso tem que ser feito logo desde o início? É uma dúvida que eu tenho, porque às vezes a startup precisa descobrir os caminhos e precisa descobrir os processos e precisa descobrir o que é que funciona melhor. Se nós temos 5 pessoas a vender, uma startup não tem, mas 2 pessoas ou 3 a vender, se nós vamos definir como é que elas vão vender, estamos a experimentar menos, né? Tu estavas a dizer, vamos ver qual é que funciona melhor, significa que cada um estava a fazer como queria e só depois é que nós fomos analisar os resultados. Qual é que é esse limiar em que nós começamos a organizar as coisas? Há aqui sempre, vamos dizer assim, 2 formas de o ver, não é? Nós temos que criar boundaries, né? Fronteiras, para começar a ter opções. A pessoa tem um universo todo para escolher, não sai dali, não é? Uma delas é a limitação de recursos, cash. É dizer, olha, eu não posso ter mais gente, não posso usar mais recursos, tenho de certa forma começar a perceber o que é core para mim, para ganhar tempo nesses processos e focar-me e pegar no tempo que esta pessoa ganha ou que este grupo de pessoas ganha para começar a trabalhar em algo que eu necessito. Esse é um.
O outro, estavas a falar, é perceber também se a empresa está ou não está com algum risco que pode não ter nada a ver com a questão de ter ou mais ou menos pessoas. Está mesmo a falhar. Aquilo que são os indicadores, calhar, mais típicos de uma startup, etc., se algum deles está seriamente a chocar aquilo que é o desempenho da empresa, e temos que ir a fundo e perceber e então começar a olhar para os processos. Porque normalmente, eu de anos e anos, sou novo, mas de anos e anos a fazer o que faço e que já fiz, é que processo que é igual e entra a mesma coisa, tem que ser a mesma coisa. Duas uma, ou entra uma coisa diferente ou está um processo diferente. Então nós temos que trabalhar ou os inputs ao processo. E quando... eu pensei que era diferente, que entrava porco sem eu achar isso. Exatamente, sai porco, exatamente, entra porco e sai chouriço. A não ser que mude a máquina ou entra, em vez de entrar porco, entra outra coisa. E a verdade é que às vezes falta também esse conceito de pensar um bocadinho simples. As empresas gostam, o pessoal também gosta das startups de ser criativo. Sim, acho que isto vai marcar a nossa conversa toda, não é? Porque tu és um especialista em processos, não é? E na simplificação de processos, não fosses um homem do Kaiser, não é? Exatamente. Portanto, acho que sem dúvida que este é um tema que nós vamos continuar a falar. Aqui o que nós abordamos é qual é o momento efetivo em que a startup tem que começar a pensar em processos, não é? E a conclusão que estamos a chegar é não há um momento, não é? Há um conjunto de experimentações que é necessário fazer para perceber qual é a melhor forma de responder àquilo que o mercado vai marcando e vai exigindo que ele faça. E deixar um espaço para manter sempre experimentação, não é? Isso. E é uma coisa gira que é... E distinguir o que é que não deve ter processo. Isso. E tem que doer. Eu não acredito em pessoas que façam melhoria sem doer. Alguma coisa tem que estar errada, alguma coisa tem que estar a penalizar o grupo todo, para que a malta se junte e diga, temos de fazer aqui qualquer coisa diferente. Porque ir forçar a melhorar só por si, quer dizer, isso não é fácil, não é? E o outro lado, falámos o estabilizar, o garantir processo não tem que ser ao nível da tarefa. Eu posso dizer, eu quero todas as startups sem processo da tarefa, mas temos que ter um processo criativo para deixar a malta andar solta. Mas atenção, Rui, para doer tem que se medir. Claro. Senão não se sabe, não é? Sim, estou a dizer, mas não tem que ser na tarefa. Eu tenho vários layers em que posso criar algum processo. Eu posso criar um processo a nível mais estratégico, perceber que tem que ter alguma forma de acompanhar se a malta está ou não está de acordo com aquilo que é estabelecido, como estratégia, a nível de comunicação, mas macro, se as equipas estão com algum processo já de realocar as pessoas para fóruns certos e discutirem as coisas certas, até chegar ao nível do detalhe, do passo a passo, podemos não querer ir nunca a esse lado. Dizer, na startup é cedo. Eu fui criar um processo para saber que todas as pessoas, todas as segundas, se reúnem 10 minutos para falar o que lhes apetece, mas passa a ser um processo de empresa porque acreditamos que alavanca criatividade, que interajuda, e mais do que isso chega, para já. E daqui a 3 meses vamos para o hoteleiro. E esse nível de detalhe a que vamos é um bocadinho a maturidade da empresa. Consegues lembrar de alguma história assim engraçada nessa questão de processos que tenhas visto um impacto qualquer significativo em alguma mudança que vocês tenham feito ou que tenham identificado? Ou... Eu tenho um que acho sempre engraçado porque são as equipas mais difíceis de trabalhar, porque por definição acreditam que são super estruturadas, que é a malta de IT, malta de programa, todos. Porque mal ou bem programar requer algum exercício mental, alguma estruturação, apesar de ser quase como escrever um livro, a malta se quiser faz código, assim um bocadinho à solta, é verdade, às vezes para ler o código de alguém aquilo é o famoso esparguete. Exatamente, mas era engraçado que era chegar lá e falar com uma equipa de IT e dizer, olha, vocês têm que desenvolver este conjunto de coisas até ao final do próximo trimestre. Estamos todos organizados, está tudo ok. Diz, pessoal, vamos fazer o simples. Eu não quero saber, nem quero entender como é que vocês programam, porque eu não percebo, não quero saber. Só um exercício simples. Quais são as grandes etapas para se desenvolver um módulo para isto? Tem que haver uma fase de aprendizagem, tem que ir estudar o tema, depois tem que ir começar a fazer uns testes, programar mais um bocado, fazer um final test, e eu, porreiro, 5 blocos. Se tu tens de ter isto entregue daqui a 3 meses, na semana antes o que é que tu devias ter pronto? E na semana antes, e fomos decompondo, às 2 por 3 percebemos que o tempo já não chegava. E estamos a falar super high level, mas já ajuda a organizar a cabeça das pessoas, porque a malta tem tendência a planear de trás para a frente. Eu gosto de planear de frente para trás e criar esse exercício difícil de saber o que é que vou fazer amanhã. Para fazer uma coisa daqui a 4 anos, isso é agir muitas vezes na questão do desporto, não é? O gajo quer ir aqui aos Jogos Olímpicos daqui a 4 anos, mas já sabe o que é que tem que fazer amanhã, não vai esperar para o segundo ano. Então é giro fazer isto às vezes com as empresas também, porque perdem-se um bocadinho este exercício. Pois é um exercício super importante porque isso é que te organiza, porque na verdade tu enganas-te, não é? Exatamente. Nós enganamos-nos a nós próprios porque queremos sempre que as coisas sejam melhor e que nós conseguimos fazer melhor. E não só, tens o problema do tempo, a necessidade do tempo. O tempo é um problema do caraças. Ou seja, quando tu olhas para a frente dizes, epá, isto é bué de tempo. Eu sempre me estudei, não é? Tu queres que aquilo esteja pronto o mais rápido possível, não é? Portanto, é muito fácil a pessoa enganar-se a si própria e dizer, daqui a 2 meses está pronto.
E eu, às vezes, depois é a velha regra, não é? Do 80-20. Se eu vejo que a maior parte dos processos não estão claros, aquilo não está muito fundamentado, não está consolidado, não vejo segurança, mais alto nível é a conversa. Grandes blocos. Espera, dentro daquele exemplo que tu foste buscar em termos do pessoal da IT, qual é a solução, do teu ponto de vista? Há várias soluções, ou seja, há várias ferramentas. A ideia é que já foi reinventada a roda. Fazer Scrum é uma, pensar em modelos Agile é outra. Há várias outras ferramentas. Eu acho que é saber adaptar à natureza, não do negócio, mas a maturidade. Porque os negócios são todos diferentes. Às vezes chega o negócio dos carros, isso é que é fácil. Diz, pois é fácil, tem tantos concorrentes que a margem é pequena, também todos sofrem. O outro negócio é bom, tem boa margem, mas deve ter alguma barreira à entrada. Tudo é difícil na vida, não é? Há concorrência, por definição. E às vezes é medir a maturidade em que as pessoas estão naquela fase. E dizer, se não estamos nem preparados para dizer o que sei fazer amanhã, vamos começar com os grandes blocos. Vamos começar com, daqui a uma semana, pelo menos devíamos ter isto. Riscos. E começamos a fazer um bocado dessa análise mais, não digo subjetiva, mas tentar fazer uma análise pelo menos mais holística do que se está a passar. Se eu chegar com uma equipa muito madura, muito organizada, se calhar já entro com eles porque é que fazem código diferente, 3 programadores diferentes. Rui, mas vamos lá ver, nós sabemos que se tu estás a pedir uma equipa para desenvolver algo que é necessário estar pronto dali a 2 meses, não sei qual foi o prazo que tu deste, mas imaginemos que são 2 meses, e fazes, diremos assim, a coisa de frente para trás, portanto, e percebes, olha, isto não vai dar, se calhar o melhor é deixar cair algumas funcionalidades, ver o que é mais importante, não? Sim, e nessas coisas é uma decisão da equipa. Porque se há uma necessidade dali a 60 dias estar pronto por uma razão qualquer de mercado e ir experimentar qualquer coisa, não é? Porque há um compromisso, porque seja aquilo que for, se calhar, como o jogo não termina ali, ou seja, como vai ter que se continuar a desenvolver, nunca se acaba a desenvolver, se calhar é melhor deixar cair alguns pontos. Muitas vezes mas tem que ser um compromisso da equipa, e muitas vezes o que pode acontecer, não digo que acontece sempre, é que não sei se essa informação depois chega desde a pessoa que toma essa decisão, se calhar que está a programar e diz, bem, vou não completar isto, até que chega a quem, por exemplo, coordena a empresa, manda na empresa, é o founder, e tem essa percepção total de que se isso vai fazer ou que se vai seguir esse caminho, porque tem que tomar essas decisões, quer dizer, há coisas que nada é perfeito, quer dizer, como diz, o perfeito é o inimigo do bom, não é? E nós não vamos trabalhar nunca, queremos ambicionar para fazer o stretch, para a malta perceber onde é que tem que trabalhar. Mas o que eu acredito que faz mesmo a diferença, onde eu acho mesmo que faz toda a diferença, não é o planear, porque planear é um plano, eu posso no dia a seguir já estar a replanear. É quando percebo onde estou a falhar, ou seja, que quando o ano para trás assumia e eu precisava de uma semana para treinar os módulos e perceber o que é que vou fazer, às 2 por 3 uma pessoa pergunta logo, e a pessoa A que vai fazer isso sabe fazer, e de repente não sabe e diz que precisa de 2 semanas. E não é replanear, é fazer já o que é preciso para perceberem numa semana. Ou seja, é a contramedida que manda. Eu acredito que qualquer empresa que dá o salto é que consegue planear, se calhar numa visão assim, mas que reage, não é? O plano está, e agora vamos ficar aqui todos à espera que o plano aconteça. É já ir onde está o problema e resolvê-lo, e não largar. E aí é que muitas vezes, mas é startups em qualquer lado. Certo. As pessoas tendem depois, discutem muito, fóruns e tal. O problema das startups é igual aos outros. E depois são pessoas, quer dizer... Isso é como aqui, na China. Mas isso estávamos a falar de Manila, não é? Portanto, a tua experiência, mas tu estiveste lá 1 ano e vieste-te embora. Portanto, deixaste de ser útil para as empresas? Exatamente. Foi um misto entre questões pessoais, tinha cá a minha namorada, já há muitos anos que andava a viajar pelo mundo, e tinha que tomar uma decisão também, e o próprio negócio, ou seja, eu também podia fazer essa senda, não é? De evangelizador e mágico, de andar aí sozinha a ajudar as startups, mas eu tinha mesmo uma visão, perdão, um bocadinho mais... musculada desse plano, ou seja, eu gostava de crescer o negócio, de ter uma equipa e demorei, não consegui capitalizar e alavancar um conjunto de pessoas que viviam à minha volta lá em Manila, que eu gostava que trabalhassem comigo, etc. Não consegui montar a equipa, não consegui se calhar puxar o suficiente ou dinamizá-las ou vender-lhes o sonho para as trazer para o projeto. Depois o dinheiro começa a acabar, não é? Depois começa a acabar o que ajuda, né? A gasolina, e tive que tomar uma decisão. E foi no final do ano, quando já não tinha dinheiro na conta, já estava a pôr bens pessoais e valor meu para poder me manter lá, tomei uma decisão e disse, olha, vou voltar para Portugal, por mais que me custe. Ainda tive algumas propostas de startups com quem trabalhei, uma delas, onde o Rui também trabalhou, que era para ser a GM lá, ser a General Manager daquela startup, que estava a crescer. Só que eu pensei, já vai contra aquilo que eu quero fazer, ou seja, era giro, um desafio interessante também, mas se é para fazer um desafio desse tipo, se calhar volto para Portugal, não é? E decidi voltar para Portugal. Olha, mas eu estou curioso, uma pessoa
estamos agora a falar de planeamentos e etc. A tua vida parece, quem vê de fora diz isto não foi nada planeado, este gajo andou aqui a saltar de um lado para o outro. Este gajo é um caos. É o caos. É o caos total. Como é que aconteceu essa paixão pela Ásia? Porque nós saltámos aqui um bocadinho o teu percurso, já saltámos lá muito para a frente. Exato. Eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás. E como é que surgiu essa paixão asiática? A paixão pela China, pela Ásia, foi curiosa. Ou seja, eu estava cá em Portugal num projeto na área de logística e transportes e a falar com o senior partner da consultora, pá, almoço. Ele disse, olha, pá, estou muito perto de vender um projeto na Nokia, numa fábrica gigante, na China. Eu disse, olha, manda-me para lá. Eu tinha um ano de consultoria, era novo. Pá, manda-me para a China. E ele, pá, mas tu não sabes o que vais fazer? E eu disse, não faço ideia. E era implementar um conjunto de metodologias e ferramentas, etc. Desde a produção à logística, à parte de compras, um projeto grande, de 1 ano e meio. Mas numa fábrica, né? Uma fábrica grande, sim, super fábrica. Já tinhas trabalhado numa fábrica? Já tinha feito umas coisitas cá, mas pequenino. Uns projetos aqui e ali. Nós vamos para a Ásia, as fábricas são todas um bocadinho diferentes. 2.000 e tal pessoas, uma coisa assim grandinha. Pá, eu disse, manda ele, mas estás seguro? Eu disse, manda-me porque eu aprendo no caminho. E foi assim, passado 1 mês e meio, tiraram-me do projeto cá. Ou seja, Pensa que aprendeste no avião, não? Sim, ainda é um voo longo, né? Sim, dá tempo. Mas é verdade, eu aprendi no avião e tive 3 meses muito duros, porque passei mal. Houve ali noites que chorei, pá, custou, porque entre o stress, pá, da língua, da comida, a pessoa começar a habituar-se àquele ritmo, não conseguia apanhar um táxi à porta do hotel, vivia numa zona para estar perto da fábrica que não interessava a ninguém, não tinha nada à noite para fazer, não tinha nada ali à volta para me distrair. Apanhar um táxi e dizia, não, táxi aqui ninguém, pá, táxi é a aplicação, e a aplicação tudo é mandarim, pá, eu não conseguia me safar, ia para a rua integralmente, cheguei a estragar um telemóvel, a chamar um táxi, foge-me o telemóvel, pá, caos. Com o desafio profissional ao mesmo tempo, de ter diretores, uma fábrica grande à responsabilidade, pá, o stress foi muito, muito alto. E depois começou a estabilizar, principalmente quando conhecia a malta portuguesa lá e outra malta que lá estava, que depois comecei a aprender algumas coisas de mandarim e pronto, a coisa começou a estabilizar. Instalaste o WeChat exatamente, e pá, a tua vida mudou. A melhor aplicação de sempre, aquilo resolve tudo. Mas é verdade, isso ajudou muito a aprender o básico de mandarim. E depois também o próprio projeto, eu comecei a ganhar mais prática, maturidade e comecei a aprender. E depois a aprender aquilo que eu hoje trago para a vida e levo comigo pessoalmente e profissionalmente. Que é também aprender a simplificar algumas coisas. Ou seja, a consultoria que eu fazia rege por alguns princípios, algumas metodologias e depois ferramentas. E a pirâmide vai abrindo, não é? Poucos princípios, algumas metodologias e depois um portfólio de ferramentas. E eu comecei a perceber que, pá, o essencial em tudo é focar nos princípios. Pá. E eu tinha lá coisas que desenhava e que imaginava e que resolvia porque me agarrava mesmo aos princípios, não ia ler nada. Os princípios estavam certos e eu começava a desenhar a partir dali as coisas que queria fazer. E hoje faço isso com amigos meus que precisam de ajuda em algum desafio que têm pessoal ou profissional, coisas profissionais hoje que tenho, agarrar muito aos princípios, pá, e fazem toda a diferença. E depois foi um stress. Queres explicar isso melhor? Sim, eu estou curioso também para perceber melhor. Tipo um exemplo. Estou aqui então, exemplo. Há aqui 5 princípios que normalmente regem aquele trabalho que eu fazia, não é? Ter uma noção clara do que é o valor acrescentado para um cliente, ou seja, quando eu faço qualquer coisa, qual é o valor acrescentado para a entidade que vai, entre aspas, estar disposta a pagar pelo que eu vou fazer. Isto pode-se aplicar na vida, quer dizer, alguém com quem queres ter uma boa relação, alguém com quem tu queres falar e não fala, qual é o trade-off, a moeda de troca, não é? 2, eu saber bem os desperdícios, ou seja, eu tenho que conseguir criar fluxo na minha cadeia de valor, ou seja, quando tenho um negócio e sei que o cliente paga, automaticamente eu sei o que o cliente não está disposto a pagar e essas perdas já estão criadas e desenhadas e pensadas. Espera, estás a dizer que tu dás ao cliente, mas sabes que ele não está disposto a pagar por isso, é isso? Por exemplo, que há coisas que não está disposto a pagar. No nosso processo, ele não está disposto a pagar e nós assumimos que sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais básico. É aquela história da qualidade. Exatamente. Ele não quer retrabalhos, nem quer ninguém a inspecionar. O cliente, tipicamente, isso é um problema. Se eu tiver que contratar mais 7 pessoas no armazém... Ele não paga pela qualidade. Exatamente. Não é? Se tu és melhor que o outro, ele está-se nas tintas. Quer um preço mais barato. Eu dou exemplo até às vezes de armazéns. Se eu tiver que subir o preço de uma caneta porque tenho mais 5 pessoas no armazém, porque vão paleta a paleta e por isso o cliente diz, não tem nada a ver com isso. Eu pago a caneta, eu não pago a paleta e o movimento da paleta. E então esses 7, vamos dizer assim, desperdícios, que são uma palavra japonesa, que são 7 mudas, esse tipo de perdas estão definidos e aplicam-se em qualquer negócio, em qualquer setor. Há 7 desperdícios? 7 desperdícios, exatamente. Consegues dizê-lo? Consigo facilmente. Então diz lá. Temos as pessoas em movimento, pessoas a movimentar-se acrescentam 0 valor,
seja, se eu vir uma pessoa a andar, o cliente não paga isso. Pessoas paradas, pessoas paradas. Isto é giro, mas vocês se calhar vão começar a ver as coisas de outra forma. Mas é verdade que isto é tão intuitivo, é tão common sense, que tem a sua graça. Pessoas paradas e pessoas a andar, material parado e material em movimento. Ou que seja, transporte, seja de material físico ou informação. Tipicamente em software, ninguém liga ao movimento de informação porque é rápido, é instantâneo, não é um e-mail por aí fora, não é? E depois temos sobreprocessamento, é eu fazer mais do que o cliente está disposto. Eu estou a sobreprocessar, eu para montar uma caneta tiro e ponho a tampa 15 vezes, porque tenho que pôr uma etiqueta e tirar isso, sobreprocessar alguma coisa, ou informação. Sobreprodução, que tipicamente é refletida em stock, muitos e-mails numa caixa de e-mail, muitos produtos à saída de um armazém, e por fim defeitos. Ou seja, este 7 o cliente não paga nunca na vida. E se nós tivermos isso bem claro, depois é o exercício, não é tão simples, tem que se ter já alguma prática, que é conseguir mapear as cadeias de valor, do que for, e perceber onde é que estão estas perdas e trabalhar sobre elas. Porque se eu reduzir essa perda na cadeia, é direto que ganhamos mais valor. Estás a ganhar valor, certo? Logo. O que tu estás a dizer é, essas perdas o cliente não está disposto a pagar, vou eliminá-las. Exato. Não é? E criar fluxo. Ou seja, que desde que entra até que sai, tudo o que eu faço é criação de valor para o cliente. Sou mais competitivo e isso é utópico, porque é impossível, quer dizer... Sim, reduzir, né? Só que dá-nos o foco, 80-20, onde é que eu tenho que trabalhar? Olha, é mais movimento de pessoas. Entrar numa fábrica e ver pessoas a passear, pá, é desperdício evidente. A pessoa olha e... Onde é que vocês vão por todos, pá? Exatamente. Eu na China, isto é uma história engraçada e ficou aí até... Lá na consultora a malta brincava com isso. Eu tinha que resolver um problema de pessoas, quer dizer, eu tinha que reduzir muito o grupo de efetivo de pessoas lá produtivas, melhorar a produtividade. E pá, eu apanhava muita gente a viajar dentro da fábrica. Eu estava numas linhas de produção, numa parte da fábrica, pá, e eu via pessoas a passear de um lado para o outro, a vir atrapalhar o trabalho que eu estava a fazer nesta primeira frente. Pá, e eu agarrei e disse, pá, só uma forma. Eu estava em casa a pensar como é que vou resolver isto, ver pessoas a passear. Foi, cada linha estava desenhada para ter um efetivo de pessoas. Então queria coletes, a linha amarela, a linha verde, a linha vermelha. Então eu tinha coletes que eram limitados, já, 11 para ali, 12 para ali. Tudo o que fossem pessoas que eu visse a passear sem colete, iam para o meu gabinete. Cheguei a acumular 50, tipo numa tarde. Pá, e acumulava-os. Pedia uma malta de um chinês, olha, se puderes vir aqui para o meu gabinete e tal, sentava-os. E depois ficavas à espera a ver se alguém reclamava. Exatamente. A falta deles. E cheguei a acumular muitos. E pá, e o plant manager uma vez, pá, em brincadeira com Como ele, assim? Acumulavas chineses no gabinete. escritório? Tu não podes fazer essas coisas assim na Pá, internet. colaboradores, eu estou a dizer isto, estava na China, não é? Sem desprimor para a cultura, mas era, pá, um exercício básico de senso comum, mas de segregar, não é? Ou seja, chegavas à conclusão que aquelas pessoas não estavam a fazer nada. Não, nada. Era excedente, puro e duro. Mas puro e duro. É como eu começar a tirar, se calhar, ingredientes do frigorífico, pá, e de repente ninguém se queixa disso. Então estamos a comprar isto, a acumular e a comprar mais com que necessidade, não é? É tirar e estancar o problema. Eu acho que são exercícios básicos, não é? Mas estamos a falar de 2, não é? Falou para o cliente e 7. Depois tem 3 que são comportamentais, que é o que eu acho mais interessante e que depois me ajudou mais até para as startups e para outras coisas. Que tem a ver com, se é para fazer alguma coisa de melhoria, se é para corrigir algum problema com base nestes 2 primeiros princípios, que seja o mais perto possível de onde se acrescenta valor. Pá, num conceito japonês que é o Gemba, não é? Que é o shop floor. E o shop floor pode variar. Se uma equipa comercial há de ser a zona onde eles trabalham, ou o ambiente onde eles trabalham, na rua, sem bater porta. Se é para fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ter esse pragmatismo de, se quer melhorar, eu tenho que ir para o local onde acontece a atividade, onde as coisas acontecem. E isso é uma mudança de mindset grande, porque é difícil às vezes pôr as lideranças a querer resolver problemas e se o problema é ali, então vai lá. Vai. Se o problema é na linha de produção, sai do escritório e vai lá. Isso. Como o Elon Musk ia dormir para a linha de produção. Exatamente. Os comerciais estão com problemas, vai com o comercial aí um dia fazer 2 ou 3 voltas, ver o que a vida dele, as dificuldades, fazer esse exercício. Depois já os outros 2 últimos, que é envolvimento das pessoas. Eu não acredito em nada fazendo sozinho, ou seja, trazer os colaboradores, as pessoas que conhecem da atividade, que conhecem da realidade, e gestão visual, que é se calhar aquele mais conceptual, de forma, porque é mais lá, gestão visual, que é isso, não é? É reforçar tudo o que tenha a ver com linguagem simples, intuitiva, porque ajuda a corrigir desvios, ou seja, a pessoa saber se está ou não está de acordo com aquilo que era expectável, seja em standard, seja em comunicação. Tudo o que eu fazia, isso ainda faço, post-it na parede, que é para ficar claro o que eu estou a dizer e a pensar. Mas gestão visual para ti ou gestão visual para os outros? Para todos, alinhamento da equipa. Ok. Eu penso uma coisa, post-it, alguém não é, e no fim começa-se já a ter uma fotografia. Mas isso é tipo, por exemplo, no caso dos coletes, estavas a dizer, tinhas uma placa à entrada da fábrica a dizer, não te esqueças de vestir o colete. Era tipo futebol, tínhamos o banco com os coletezinhos e era a equipa com o treinador X. Eu cheguei a fazer, isto também foi engraçado, como eles não entendiam o conceito de comboio logístico, eu tive um comboio logístico, só que a malta não respeitava. Então tive que pôr fitinhas no chão com setinhas e simulei, mandei construir
paragens de autocarro, iguais a que eles tinham na rua, para eles entenderem que aqui para um transporte logístico para deixar coisas. Ou seja, tudo o que puder reforçar comportamento, ajudar a detectar desvios e, acima de tudo, também ajuda na curva de aprendizagem. Eu acredito mais que não é tanto na ótica da cobrança, mas da aprendizagem. A gestão visual ajuda-nos muito a aprender rápido e de forma intuitiva. Sim, porque vai buscar uma rotina que nós já conhecemos para reforçar uma rotina num local diferente. Mas é difícil, pá. Pois, imagino que sim. O que é que eu quero pôr em gestão visual? Malta depois quer tudo, não é? Só fala disto e depois querem gestão visual para tudo e mais alguma coisa. Ter também essa capacidade de saber ser sintético, não é? E escolher o que é essencial para agora. Às vezes é quase eu não gosto de dizer que é uma arte, porque as coisas normalmente estamos a falar aqui de coisas bastante sistémicas, mas é quase uma arte, sensibilidade, de falar com as pessoas e perceber o que é que realmente lhes dói agora para lhes resolver o problema. É um bocadinho por aí. Pois. Qual é que foi o teu processo mental para tu teres dito quando estavas nesse almoço a dizer eu quero ir para aquela fábrica fazer uma coisa que eu não sei o que é? Provavelmente não estavas a prever que ias sofrer o que sofreste, mas já sabias que não ia ser fácil. Há uma coisa que me dá vantagem, que é, eu sou muito otimista, pá, eu acho que isto sempre vai correr bem, então naquele momento o medo não é assim uma coisa que me... É uma cena que a ti não te assiste. Exatamente, é uma cena que a mim não me assiste. Dizem que o otimista é o pessimista bem informado, não é? E pode ser. Ou será ao contrário? Exatamente. Exato. Pá, eu senti assim, é um desafio, mas senti que houve ali duas coisas que determinaram. Soube, dentro da consultora, pá, e começa também a sentir um bocadinho o pulso à empresa e fazer um bocadinho benchmark ali dentro da própria organização. As pessoas que deram um salto e que se tornaram realmente boas naquilo que faziam, de alguma forma na carreira delas tiveram um desafio semelhante. Ou seja, pá, Bulgária, ou Bélgica, ou Estados Unidos, ou Ghana, foram assim para umas aventuras que os obrigaram a voltar a ir aos back to the basics, não é? E entender mesmo o que é fazer Kaizen, numa ótica de excelência operacional e de estratégia. E que é mesmo back to the basics, tudo nasce dali. E pá, eu aceitei por isso e porque aquele tipo de projeto, a tipologia de projeto, ou seja, a metodologia que íamos implementar, é mesmo a base de tudo o que surgiu no Japão e na Toyota. Ou seja, porque há várias coisas, podemos trabalhar ou só qualidade, ou parte de serviços, há tantas famílias, eu ia aplicar uma coisa que está mesmo relacionada com gestão de fluxo e criação de fluxo, que é mesmo daí que nasceu. E eu disse, pá, se eu for para lá, com um desafio destes, aprender quase o que os japoneses andaram a pensar há 70 anos, há 60 anos, para mim vai ser bom. E foi o desafio por aí. Mas no fundo o que tu fizeste foi, em vez de estar a explicar às pessoas quais eram os conceitos de melhoria contínua, ou de lean, ou seja o que for, tu foste aplicá-los. Exatamente. E eles foram aprendendo consoante fossem implementados. Pá, sim, é o learning by doing, não é? A consultora onde eu trabalhei e hoje mesmo na empresa onde eu trabalho, a lógica é sempre a mesma, pá, é pouco PowerPoint e muito a fazer, e muita atividade, é mostrar fazendo, não é? Na verdade é fazendo, aplicando os princípios que eu estou a tentar pregar, não é? E foi lá na China, pá, alguns momentos naturalmente, na China e noutros clientes, mas na China, por um lado, pá, eu gostava que fosse assim, explicar, fazer com eles, e malta, pá, houve momentos e salas que das pessoas todas estavam na sala, ninguém entendia inglês, eu estava a falar há 40 minutos. Ninguém sabia o que estavas a fazer. Ninguém sabia, Sim. pá, e eu a uma altura tive de desistir, que aquilo era... Claro, eles olhavam para ti com um ar muito sério muito e sério, comprometido, exatamente. Mas era desenho, pá, eu recorri, eu não desenho mal assim à mão livre, pá, eu fazia bonecos, eu pensava nas coisas de manhã, andava a fazer voltas no terreno, ia para o game a fazer acompanhamento, pá, começava a pensar em algumas coisas, não almoçava, mas às vezes o meu almoço era uma Coca-Cola, porque eu não conseguia almoçar na China naqueles refeitórios, era a desenhar, a fazer esquemas para lhes explicar, está a ver isto? Pá, isto temos que fazer. Enquanto eu estava a dormir depois do almoço, estavas a desenhar. Exatamente. Okay. Exatamente. Era quase assim. Boa. Então foi essa questão que estavas a falar de viajar e etc. Tu também foste fazer voluntariado. Sim. Foi um desafio muito engraçado, novamente, uma coisa super pensada, não é? Foi com amigos e tudo, não foi? Foi. Mas foi uma coisa muito pensada também. Foi tipo estavam numa noite, foram beber uns copos e disseram amanhã vamos. Foi quase. Epá, isto é verdade. Vim de Manila, a terra em Portugal, uma jantarada aí com uma malta amiga de faculdade e de outras andanças, e do nada, pá, fazem-me chegar, porque não estava cá em Portugal, não estava tão próximo aí das conversas às vezes de jantares. Rui, estamos a pensar em ir à Índia ou Nepal fazer voluntariado, queres vir? E eu disse, mas quando? Pá, em dezembro, e estamos em meio de novembro. Okay. Ou seja, daqui 2 semanas. Mais ou menos. E eu disse assim, pá, por mim tudo bem, mas como é que vocês querem fazer? Pá, criar um propósito, porque nós queríamos fazer quase um road trip, mas com uma componente social, de impacto social. E nós pensámos então, pá, um brainstorming aqui e ali, e encontramos uma empresa australiana, se não me engano, que faz uns filtros de água, pá, low cost, super user-friendly, que é mesmo plug and play.
E nós, vamos falar com eles, vamos arranjar investidores, patrocinadores, sponsors, para fazerem donativos, arranjarmos algum dinheiro, conseguimos comprar bastantes filtros, deu para abastecer muito. E foste levar filtros para o Nepal, é? Para a Índia e para o Nepal. Fomos para o Uttar Pradesh, no estado mais pobre da Índia. Mas o Nepal que é o país mais rico em água, não é? Mas nós íamos à escola, mas a água, o problema é a poluição da água, né? Sim, o problema é a água das cidades. Em alguns sítios da água das cidades, as escolas eram problemáticas e eles tinham alguns reservatórios, depois não garantiam a qualidade da água. E nós fomos, mas o desafio foi na Índia, isso é verdade. O Nepal foi uma coisa bem mais tranquila. Na Índia que foi uma aventura do pior. Tomaste banho no Ganges? Vi, mas não fui. Aquilo é impressionante. Eu não consigo entender a beleza. Não consigo entender a beleza que as pessoas veem naquilo. Eu percebo a parte romântica, não é? De olhar para o Ganges e olhar ali para Varanasi e olhar para aquela cidade e tal, uma malta a meditar. Ver os ossos a flutuar. Mas a beleza não tem. Ossos não, que fica tudo queimado, né? E malta vai para lá meditar, porque aquilo é um sítio, é a meca da meditação e do yoga, e para ali. E da cremação? Exatamente, a cremação, exatamente. É mesmo um local onde as pessoas querem ser cremadas e querem que as cinzas vão para o Ganges. Eu achei impressionante. Mas às vezes sobram uns ossitos de cremação. Imagino que sim. Mas são aventuras giras, olha. Por falta de planeamento completo, nós fomos sem nada. Chegámos à Índia e depois tivemos umas pessoas que nos receberam lá. Depois perdemos dinheiro, porque tínhamos um dinheiro que nos iam dar lá em mão, porque foi uma altura de crise na Índia que descontinuaram a nota que mais circulava no mercado, que valia para 80% de dinheiro em circulação. Filas de dias para levantar dinheiro. Arranjaram-nos dinheiro dos contactos que tínhamos aí de um MBA de um amigo meu e tal, para sacar dinheiro. Arrancamos com o carro de Delhi já direito a outra terra, a Lucknow, e quando nós começamos a ver, de repente, o dinheiro, perdemos o dinheiro. E nós, sem dinheiro na Índia, lá foi uma pessoa até connosco. Quer dizer, a trabalhar a arranjar o dinheiro e vocês perdem o dinheiro. Mas máquinas, o pessoal foi 5 estrelas, veio ter connosco no meio da autoestrada, no meio do nada. Lá nos arranjaram o dinheiro. E depois foi assim, no meio, aventura pura. Chegámos ao Nepal. Também estávamos num hostel muito tamanhoso. Deixa lá, eu conheço um gajo que deitou o salário para o lixo. Então, e o surreal daquilo é uma pessoa não ter planos e acontecem coisas fantásticas. No Nepal fomos recebidos por uma portuguesa que vive numa terra muito bonita que se chama Pokhara, junto mesmo aos Himalaias, lindíssimo, que o marido dela tem um resort, e recebeu-nos e deixou-nos ficar lá 2 dias. Foi um conforto máximo. Chegamos Isso é norte do Nepal, não é? Sim. E depois chegamos a Katmandu. Tem sempre nevoeiro, não é? Mas é bonito, aquilo é muito bonito. É bonito quando não tem nevoeiro. Exatamente. Depois fomos para Katmandu. E em Katmandu estávamos no hostel lá 2 dias, de cortina, que nem porta tinha, assim, a pagar 2 euros por dia. E um amigo meu que estava comigo, do nada, Rui, eu acho que conheço alguém da realeza do Nepal. E eu, da realeza do Nepal, assim, do nada. E ele, sim, estive numa festa o ano passado, com a minha namorada, conheci lá alguém. Começa a trocar umas mensagens no Insta e do nada... descobrimos que a ex-princesa, porque ele já não tem monarquia, a ex-princesa do Nepal, a filha conheceu bem, então os últimos 3 dias foi tipo no hotel real da família e tal. Então coisas sem plano, tratados que nem os príncipes, no fim da viagem soube muito bem, mas são coisas giras. Eu acho que é o típico das viagens, não é? Eu acho que é gira assim. Acaba com uma aventura para... É muito giro, eu acho que são aquelas coisas interessantes. Rui, então como é que tu vais parar às Ogma? Explica lá isso. A Ogma, que agora já não, o pessoal agora já não diz Ogma, eu também não percebia isso. Agora acho que eles vão mudando os nomes com base na. Agora é só Ogma. Agora é só Ogma. Eu fui parar a Ogma há cerca de um ano, fez 2 semanas, um ano, porque recebi um contacto, um desafio até de uma agência de recrutamento, falar comigo que havia um projeto de giro. E tu tinhas acabado de vir do Nepal e da Índia, né? Foi um bocadinho depois. Eu voltei, vim de Manila, fui para o Instituto Kaizen outra vez, fui para a consultora mais um ano e meio. Fui para a Bulgária, Hungria, andei a viajar também, vida normal de consultoria. E entretanto, passado 1 ano e meio, recebo um contacto, uma proposta interessante e o que é que me... Transformation Manager, não é? Exatamente. Eu vejo, o que é isso, não é? É uma mista entre malabarista, ilusionista. Tem aqui e Transformers. Exatamente, e Transformers. Tem aqui 2 fatores interessantes. Tem todo um lado de ajudar a organização a fazer o desdobramento estratégico, ou seja, uma empresa que fatura uns milhões, que na verdade também tem um negócio com alguma complexidade. Planear a 5 anos e pensar o que quer fazer e quer ser a 5 anos tem a sua complexidade. Como é que nós desdobramos isso? O que é que nós sabemos que temos que fazer amanhã para começar a trabalhar para essa visão? Isso é um trabalho. E depois há um segundo trabalho que tem a ver com excelência operacional, ou seja, uma tem mais a ver com crescimento, com sustentabilidade de estratégia por aí fora, e outro depois tem a ver com excelência pura e dura, que é, pode ser que eu meta na minha estratégia excelência operacional, ou seja, que eu tenha que melhorar um conjunto de coisas.
pode ser que não, que eu vou manter como está, vou fazer algumas coisas, mas acima de tudo é captar novo negócio, fazer mais desenvolvimento, o que for. E estes dois mundos andam juntos, não é? Ou seja, eu trabalho uma parte de crescimento, ajudar a empresa a pensar o que é que pode ou não pode ser, de forma, vamos dizer assim, holística com a empresa, não é? Eu não decido nada, eu junto as pessoas e monto os fóruns para tal, e desafios com os números, etc. E depois é olhar ao processo, como falámos há pouco, olhar aos desperdícios, ver onde é que nós temos as perdas e como é que nós fazemos mais com menos. Vê lá se estou a interpretar bem. Eu também, pela minha experiência, aquilo que eu acho é que quando nós queremos transformar uma empresa e mudá-la de facto, ou seja, um processo de mudança estratégica a longo prazo, etc., nós temos que trabalhar duas empresas, não é? Temos que trabalhar naquilo que é a nossa visão do que vai ser a empresa amanhã e daquilo que é a operação do dia-a-dia, não é? Portanto, Exatamente. tu não podes fechar a empresa e transformá-la. Isso. Tu tens que fazer em simultâneo. Exatamente. E para que isso não seja forçado, tens que, então, ir desenhando os novos processos, ir desenhando a nova estratégia, ir aplicando essa estratégia, não é? Portanto, implementando, mas em simultâneo ir puxando a empresa de hoje para a empresa da amanhã, não é? Portanto, isso é um processo altamente complexo do ponto de vista da execução, não é? Porque também tens que partilhar isso com a equipa, não é? Portanto, e ninguém gosta de trabalhar na empresa do passado, todos querem trabalhar na empresa do futuro. Sim. Como é que tu geres essa parte? É muito duro. Uma empresa com 100 anos, a Augment fez em 2018 100 anos, tem todo, eu digo que a Augment tem 100 anos, mas é uma criança, está ali na adolescência, porque tem, se calhar, metade da empresa, que se calhar se colocar um tablet na mão, acha espetáculo, e se meter um tablet na mão de outra metade da empresa, o pessoal diz que não quer aquilo, porque tem faixas etárias diferentes, não é? Estamos a falar de realidades diferentes, pessoas com uma proximidade grande da empresa, não é? Cresceram lá. Essa é uma parte muito difícil cultural, de nós queremos andar rápido e ter dois mundos, não é? Andar em simultâneo. E todos sabemos que a cultura como a estratégia pequeno almoço. Exatamente. Ou seja, o que eu depois acredito e aquilo que temos que fazer é que a estratégia é um plano. Nós pensamos assim, eu tenho uma visão para chegar ali, tenho estas limitações, estes gaps, tenho estes desafios, e depois o que nos faz chegar lá são as dinâmicas e as rotinas da empresa. Quais as que forem e as que elas precisar. Se eu sentir que é porque junto... As que tu conseguiste implementar. Consegues implementar. Claro, exatamente. Se for porque junto direção executiva todos os dias a falar de um tema, ou porque junto logística e produção todas as quartas a olhar para aquele projeto e a tentar implementar aquela melhoria, o que tiver que ser feito, juntando estes dois mundos, não é? Que é o nominal e o progresso, não é? Nós temos toda uma gestão de tudo o que é progresso e temos toda a parte da empresa para gerir o nominal, novamente, que devia ser pão com manteiga, mas aí o mundo mostra-nos que não é. E nós tentamos o que é que posso otimizar aqui para ganhar energia e oxigênio para o outro lado, porque se nós constantemente estamos a ser desgastados pelo nominal, então é quase aquele exercício de humildade, quer dizer, se a minha empresa é o equivalente a uma pessoa obesa, eu não vou dar-lhe um plano para correr 100 metros em 10 segundos, quer dizer, levantá-lo da cama todos os dias de manhã para caminhar uma hora é o melhor que lhe pode acontecer, e mais do que isso pode dar lesão. E eu acho que esse sentido às vezes de autoavaliação e de self-awareness da empresa é difícil, porque mexe nos egos, as pessoas estão lá há muito tempo, e isso é que tem que se ter alguma sensibilidade às vezes também para saber gerir isso, porque vindo de fora é fácil, pessoas, eu próprio me ponho. Pois, a questão é essa, é que quando tu vens de fora e queres introduzir essas coisas, és o guru. é tipo, aí vem o guru que agora vai dizer o que é que temos que fazer. Este gajo não percebe nada disto. Pois, exatamente, ele não percebe nada do negócio, vem aqui fazer o quê? Vem ensinar-nos a trabalhar? Quando tens dois lados, não é? Quando sou o guru, mal ou bem dá uma parte da organização que houve. Sim, porque o guru vem inspirar-nos. Depois metade pode dizer, ele não percebe nada do negócio, mas depois a boa prática de saber levar esse tipo de exercício para a frente, nós depois criamos muita proximidade, sabemos dos números, rapidamente uma pessoa treinada entende o negócio na sua essência, vamos dizer assim. O problema de lá estar é que depois eu sou da empresa, não é? E há todo um conjunto depois de questões de relação, de hierarquia, que depois têm que ser geridas com alguma cautela, sempre no bom senso. Eu digo a empatia, não é? Eu acho que a empatia aí entramos no lado político. Sim, eu não gosto. Eu digo, eu crio os fóruns e as plataformas para que as pessoas possam falar. É uma prática que eu tenho, que eu não decido nada em conversas de corredor. Podem vir falar comigo, porque são alertas, são red flags, e eu sinto que existem plataformas e momentos e fóruns para as pessoas poderem expor de forma estruturada aquilo que querem fazer e falar com dados, não é? Sempre numa ótica de empatia. A pessoa vai ouvir, não vai dizer, não quero falar contigo, mas sendo empático e depois levando isto. O que é um fórum de forma estruturada? Há reuniões que se montam, seja o que nós chamamos uma Desculpa, isso é a mesma lógica que estavas a falar há pouco, que é não usar Slack. Não. Traduzido para o real, foi o que eu percebi, que é dizer, não há conversas de corredor, né? Vamos nos sentar e estruturadamente vamos discutir o assunto. Sim, porque há formas, vamos dizer assim, há boas práticas, vamos dizer assim, de montar uma sala. Se for aí está a ser contraditório, não é? Não, porquê?
Não? Não percebi, agora perdi-me. Não, Slack. uma coisa é não usar Slack, outra coisa é pôr a pessoa a funcionar em fóruns. Quer dizer, um fórum é um momento em que eu junto pessoas, ok? Ok. E eu digo assim, Estás a falar de um momento físico. e o que eu chamo estruturado o Slack pode ser uma forma de estruturar. Há boas práticas. Pá, se eu não tiver uma agenda, se eu não tiver dados e factos, se eu não tiver um plano minimamente evidente para as pessoas falarem, nós temos o que nós chamamos uma sala de guerra, não é? Uma OBEA para gerir projetos e para gerir aquilo que é o estratégico da empresa. Se as pessoas têm problemas, pá, tem um fórum para poder fazê-lo de forma estruturada, ou seja, chegam lá e há factos, há números, há desvios, há planos. É uma discussão com início e fim, com início estruturada, né? Exatamente, e que tem um propósito, ou seja, aqueles projetos que lá estão e os desafios e os números nasceram de um propósito, que às vezes é o mais difícil também nas empresas e nas pessoas, é ter um sentido de propósito, saber que estão cá com um conjunto de, ou com uma missão, com uma visão, com um conjunto de princípios que querem levar com a vida, e que depois se perdem no meio desse caminho. Às vezes a pessoa tem que os focar, atenção, isto, eu percebo a dor, mas olhando aquilo que é o nosso 80-20, isso nem sequer está no nosso 20. Perceba a dor, vai expor isso no momento certo, no fórum certo, e vamos tentar desempatar com as pessoas certas. Não é num fórum aqui de bastidores, não é? Eu acho que é esse exercício às vezes que se tem que fazer com calma, não é? Com cautela para que o exercício corra bem, não é? Então, daí que eu não digo não, sei, porque o Slack é uma discussão infinita. E a pessoa que não está a seguir a discussão, quando vai lá, perdeu uma data de coisas, tem que andar a ler para trás, já ninguém se... É um less is more às vezes, não é? O less is more. E essas ferramentas, se as pessoas não forem disciplinadas, tendem a criar um monstro, não é? Está tudo lá. Depois fica escravo das ferramentas. Exatamente. E perceber o que é que tu queres realmente ver, não é? Em que fóruns? As pessoas dizem, mas eu tenho que ter esta informação. Eu disse, sim, mas para que fórum? Para falar com o CEO ou para falar com o operador? Então, por exemplo, quem utiliza o Slack, em termos de comunicação dentro da empresa, o que é que tu sugerias que fizesse? O Slack pode ser usado como ferramenta sempre a qualquer nível. Na verdade, aquilo que me faz é arranjar uma forma minimamente visual e estruturada de caracterizar e associar tarefas, ok? E tê-las mais ou menos associadas a fóruns, não é? Também com as pessoas. A questão é, quando eu abro um fórum com um conjunto de pessoas, que tipo de informação que eu ponho lá para não criar ruído, não é? Porque o Slack acaba por ser um misto entre e-mail e quase que WhatsApp, não é? As pessoas podem conversar e depois tem lá umas notificações. Como é que eu estruturo aquilo para quando me salta um pop-up, né, me dá ali uma notificação, aquilo não vai gerar mais ruído do que aquilo que eu preciso para gerir uma vida. Correto. E às vezes nós queremos que toda a gente veja tudo e queremos que toda a gente tenha acesso a tudo. Ou então que ninguém tenha acesso a nada. Então é este binário, não é? Esta visão 880 que tem que se ter alguma atenção, e volto a dizer, isto é calibrado à realidade das empresas e dos grupos que trabalham em conjunto. Mas acima de tudo, eu sinto que não tem mal, muitas vezes, principalmente a nível de gestão de topo, as pessoas dizem, eu não tenho que ver tudo, eu não tenho que ver um micro detalhe, não é? Porque esse é o exercício de saber delegar, criar processo para que em baixo as pessoas consigam fazer. É difícil, mas essa é que é a utopia, não é? De tentar não ver o todo. Mas agora diz-me uma coisa, tu lidaste com startups, já lidaste com uma fábrica com uma dimensão razoável, agora estás a lidar com Indústria aeronáutica, não é? Com o Ogma. Exatamente, com a Ogma, que nunca tinha trabalhado. Com a Ogma. É a mesma coisa lidar com uma startup com uma Ogma? Naquilo que é a gestão das pessoas. Retirando a parte a parte cultural acumulada, sim, não é? Portanto, que essa é evidente. Naquilo que é a gestão das pessoas, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Pessoas são pessoas, têm vontades, têm a sua moeda, vamos dizer assim, a sua currency, não é? Qual é que é a moeda que troca, que as faz estar felizes e acordar para ir trabalhar? Todas as pessoas têm as suas, nós só temos é que perceber, mas é a mesma coisa. O que não acontece depois no negócio, que pode, por exemplo, alavancar problemas comportamentais das pessoas, das equipas, é depois a própria natureza do negócio. Startup, stress, é tudo para ontem, e tem uma linha, tem uma meta já a dizer, olha, vai acabar ali, se não continuarmos a puxar. A Ogma é a lentidão que assusta, não é? Que estamos a dizer que fazer um cheque num avião pode demorar 9 meses. Eu nem vejo a evolução, eu chego lá todos os dias, parece que o avião está igual. Fazer uma manutenção de uma aeronave é... Será que também lhe faz falta essa ameaça que amanhã vai acabar? É muito importante, mas esse é que é o segredo. E às vezes é nas coisas simples que estão as soluções para as coisas complexas. Um dos grandes problemas que assombram um negócio destes, que é lento, é como é que eu parto uma coisa tão pesada e grande, não é? Em frações de tempo que me deem stress e que me criem um sentido de urgência. E isso está identificado dentro da empresa, quer dizer, aquilo que são, vamos dizer, a unidade de tempo de trabalho, em algumas áreas, é longa. A pessoa pode receber uma carta de trabalho para executar um conjunto de tarefas para uma semana de trabalho. Se eu vi que a pessoa anda quase, não diga em zona cinzenta durante uma semana, porque tem supervisores e tal, mas traz risco, ou seja, estamos a dar um pacote de trabalho para alguém de uma semana. Então se isso à escala depois de meses... Provavelmente ele faz aquilo nos últimos 2 dias. Não duvido. Não é? Como é que eu sei? Difícil, não há dados que me consigam comprovar isso de forma evidente.
Vou dizer, não é o super software com raios laser, começam nestas soluções básicas. Vamos tentar partir a nossa unidade de tempo, não é, de trabalho, para que me permita a mim ter uma frequência de controle pelo menos mais alta. Ao contrário, não é? Vamos partir as tarefas em unidades de tempo mais Sim, desculpa, sim, exatamente. As tarefas em unidades de tempo mais curtas, para que eu consiga ter um aumento de frequência de controle sobre aquilo que é o meu processo. Eu não consigo garantir que chego ao Porto, que são 3 horas de viagem, se olhar para o mapa de 6 em 6 horas, já está. E isso acontece neste tipo de negócio. Esse é um bom exemplo. E é preciso ter algo, mas é difícil, porque eu também digo, se fosse simples já se tinha feito, há pessoas inteligentes lá e muita malta a puxar pela cabeça. Mas são os desafios, é que vamos começar pelo básico, vamos começar por estas coisas pequenas e tentar corrigir a partir daí. Problemas complexos, soluções simples, normalmente esta é a máxima que impera, não é? Boa. Olha, queres dizer mais alguma coisa? Estamos mesmo no limite, isto tem passado bem rápido. Pois é, estamos aqui a falar e agora estava a olhar aqui para o relógio e já estamos no nosso. Olha, temos aqui uma frigideira para ti. A sério? Sim. O que é que tem de surpresa? Vamos ver. Bitoque. Que maravilha. Quer que escolhas aí Há calhas? É. O que tu quiseres. O que tu Eu quiseres. escolhi aqui o cinzento, aqui o que está escondido. É o arroz, Pá, não é? já estou. Já está. É? É o arroz, maravilha. Podes abrir, ler Exatamente. e responder. Maravilha. Boa pergunta. Hein? Mas tens que Vou ler. pôr tens assim, que é ler. para a malta saber que não estou a dar a. Não, Não tens estás que a ler. inventar. Exatamente. Tens que ler em voz alta. Ok. O que é que ainda não fizeste e planeias fazer? Olha, esta é uma pergunta muito engraçada, porque foi se calhar o que respondi ao CFO que me entrevistou quando entrei para a Ogma. Foi a pergunta, o que é que pensas fazer daqui a algum tempo e tal, e respondi-lhe isto, não é? E acabei por dizer que eu quero chegar a uma fase da minha vida e quero deixar de pensar tanto nesta componente financeira da vida, não? Ou seja, EBIT, resultado operacional, isto ou outro, a margem, coisa, é bom, porque quer dizer, o mundo vive assim, nós temos que fazer circular alguma coisa para poder gerar valor, mas ter eventualmente um desafio pessoal e profissional, se pudesse combinar os dois melhor, algo relacionado com uma NGO, alguma coisa em que o propósito, volto a dizer, aquela questão dos valores e os princípios, que o propósito se ultrapasse a questão financeira que existe, não é? As NGOs precisam de dinheiro, mas que não é, na sua essência, não é o final goal, não é? E eu sinto muito que gostava muito de fazer alguma coisa nesse género, mas mesmo, eu sinto que eventualmente um período mais à frente da minha vida, se calhar não tão cedo, não é? Apesar de eu ser instável. Existe isso agora, não é? Daqui a 3 meses. Vocês, se calhar, ali fora dão-me 2 ou 3 histórias de coisas que têm giras em mão e se calhar segunda-feira apresento a carta. Mas sinto que é fazer esse propósito e sentir que, por exemplo, há muita coisa no mundo, há muitos sítios no mundo em que o know-how, o conhecimento que vocês têm, que as pessoas que trabalham com vocês, que eu próprio tenho, porque somos europeus, somos pessoas com uma formação acima da média, podemos alavancar imenso outros países e outras culturas que vivem 40, 50 anos atrás. Sei que já há pessoas que fazem isso, Bill Gates, e há uma série de malta que acabam por investir muito em alguns continentes. A África, por exemplo, a América do Sul também investem muito para tentar alavancar, mas eu acho que é todo um mundo de oportunidade que andamos aqui a desgastar-nos para ter a solução XPTO, e se eu agarrar e pegar em algo que já existe aqui, pode fazer um impacto. Sim, porque às vezes não nos apercebemos da imensidão do que está lá fora, não é? Exatamente. E é o trade-off, é o custo-benefício, o esforço de fazer aquilo, convencer pessoas que não querem ser ajudadas, não é? E de tentar fazer aquele extra mile para dar a eficiência que a empresa precisa para fazer um bocadinho mais de dinheiro, e esse mesmo esforço para se calhar fazer 100 crianças, dar acesso à educação sem crianças, ou 1000 crianças, ou saúde. Eu acho que isso é algo que eu tenho na minha cabeça, se calhar não tão cedo, mas que tenho em mente, isso é certo. Muito interessante. E acho que sim, acho que há muito conhecimento que nós trazemos neste mundo, exatamente isso que estás a dizer, para ganhar mais um eurito aqui nestes nossos negócios, e às vezes temos um mundo a arder e coisas tão simples que podíamos fazer e aplicar e ajudar muito a humanidade. Exatamente. Rui, olha, muito obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço, uma boa conversa. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Tirem um minutozinho desta conversa, se vocês ouviram, e lembrem-se de alguém a quem isto possa ser útil. Esta conversa que tivemos aqui com o Rui, que foi super interessante. Seguramente sabem de alguém, 1 ou 2 a quem podem partilhar. E nós para a semana voltamos com outro convidado. Obrigado. Obrigado. Rui, Obrigado.